Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos, vou ser o seu professor de Informática e Tecnologia da Informação para o seu concurso. Hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Windows, sistema operacional da Microsoft. Vamos aqui para a tela. A primeira aula nós vamos falar sobre as características do sistema operacional Windows e alguns conceitos iniciais. Primeiro, a gente tem que saber o que é um sistema operacional, porque o Windows ele é um sistema operacional da Microsoft Corporation. Mas o que é um sistema operacional? O sistema operacional ele é um software, ele é um programa. Só que quando a gente vai fazer a classificação desse programa, a gente chama ele de sistema operacional. A gente não chama ele, por exemplo, de aplicativo, porque aplicativo são aqueles programas que a gente utiliza para tarefas do dia a dia. Editor de texto, navegador da internet, tratar imagens como, por exemplo, o Adobe Photoshop, o Word, que é um editor de texto, Excel, planilha eletrônica, isso aí tudo é aplicativo. São programas que têm tarefas específicas ali do nosso dia a dia, do trabalho, enfim. Agora, quando a gente fala de sistema operacional, ele é um programa mais importante, ele é um software que faz o gerenciamento dos recursos do nosso computador. Sem o sistema operacional, você não vai poder operar o computador, por isso o nome dele é sistema operacional. É a partir dele que você vai instalar outros programas, os aplicativos. Então, para eu instalar o Word, o Excel, um navegador de internet, um programa de tratamento de imagem, eu tenho que ter uma plataforma para a instalação desses programas. E essa plataforma é o sistema operacional. A função do sistema operacional, gente, no caso, aqui estamos falando do Windows, mas não só existe o Windows, né? Ele tem a função de gerenciar os recursos do computador. Então, vou colocar aqui a função do nosso sistema operacional é gerenciar os recursos do computador. Tá? Então, ele gerencia a memória do computador, ele gerencia os processos, que são os programas que você executa no computador, ele gerencia todos os recursos do computador, sendo a base para a instalação dos aplicativos, uso da internet, uso de periféricos como impressora, enfim. Então, o Windows ele é muito importante para o nosso computador porque ele faz esse papel de sistema operacional. Professor, só tem o Windows? Não, existem outros sistemas operacionais, como por exemplo o Linux. Mas o Windows realmente pegou muita fama aí e continua sendo o sistema operacional mais usado do mundo, lançado aí pela Microsoft Corporation, que detém todos os direitos autorais sobre esse software. Características do sistema operacional Windows. Vamos lá. O Windows ele é um sistema operacional multitarefas. O que é um sistema operacional multitarefas? É aquele que permite que você execute várias tarefas ao mesmo tempo. Fácil compreender isso, né? Multitarefas. Você pode escutar música, ao mesmo tempo estar digitando um texto no Word, você pode estar digitando um texto no Word, baixando alguma coisa da internet, então ele é multitarefas. Você não precisa, por exemplo, fechar o programa do Word para escutar música, ou fechar o programa do Word para abrir outro programa. Ele é multitarefas. E além disso também, ele é multiusuário. O que seria multiusuário? Ele permite que vários usuários possam usar o mesmo sistema operacional a partir de contas. Ele sabe que um usuário que executou um programa é diferente de outro usuário, porque cada usuário ele vai ter o que a gente chama de UID. UID quer dizer a identificação do usuário. Todo usuário dentro do nosso sistema executa programas, executa tarefas. Essas tarefas e esses programas a gente vai chamar de processos em execução. Então aqui eu estou falando de processos que estão em execução. Quando eu falo de processos em execução, a gente vai ver isso mais para frente também, estou falando de programas, tarefas que você está executando no computador. Cada processo em execução, ele vai ter o nome do processo e lá ele vai ter assim, ó, a UID. Quando falar UID, quer dizer a identificação do usuário. Identificação do usuário. Isso aqui permite que o sistema identifique o usuário sendo diferente do outro, dando essa possibilidade.
a gente chama um sistema de multiusuário, tá? Então, o Windows na prova é multitarefa e multiusuário. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você pode estudar essa característica aqui, ó, multitarefas por preempção, tá? Em uma prova um pouco mais complicadinha, ele pode falar isso na prova. Multitarefas por preempção. Eu não quero que você fique aí estudando o que é preempção, né? Mas eu quero que você lembre dessa característica. Se ele falar assim, o Windows ele é um sistema operacional multitarefas por cooperativa, cooperação, vai estar errado. Por preempção. Não precisa aprofundar para saber o que é preempção. É só característica que eu quero que você coloque aí no seu resumo. E também o Windows ele é um software proprietário. Quem é o proprietário dos direitos autorais é a Microsoft. Então, a gente tem aqui software proprietário, aquele software que possui um dono, que detém todos os direitos autorais desse software e que impõe um monte de regras para que você possa usar esse programa. Isso é um software proprietário. Depois, quando você for estudar outros programas, pode ser que você precise saber o conceito de software livre, que é diferente de software proprietário. Mas depois você vai entrar nisso se seu edital pedir. Aqui eu quero que você lembre que o Windows ele não é um software livre, ele é um software proprietário. E o sistema de arquivos que o Windows utiliza é o FAT e o NTFS. Essas siglas indicam o tipo de sistema de arquivos que é utilizado no Windows. Eu vou pedir a tela aqui para mim. Quando a gente fala sistema de arquivos, é a forma como o sistema operacional organiza os seus arquivos no disco. Você já sabe, quando você salva alguma coisa no computador, você está salvando no disco rígido do computador, no famoso HD do computador. E quando você quiser levar seus arquivos para outro lugar, você salva em uma mídia removível, tipo um pendrive da vida, né? Você salva no pendrive e leva. Mas quando você salva arquivos, como é que o Windows organiza essa estrutura do disco para receber os arquivos? É isso que a gente chama de sistema de arquivo. Sistema de arquivo é a forma como os arquivos são organizados, armazenados. A salvaguarda dos arquivos no disco é feito pelo sistema de arquivo. Nunca esqueça, quem gerencia os recursos do computador? Sistema operacional. E o sistema operacional usa o quê para gerenciar os arquivos no disco? Salvar, abrir, as regras de salvaguarda. Sistema de arquivos. Sistema de arquivo é isso. E no caso do Windows, o sistema de arquivo ele é chamado de FAT e NTFS. Esse FAT aqui ele é mais antigo, tá? Depois nós vamos fazer a comparação aqui. Mas o FAT, ele evoluiu de FAT16 para FAT32, mas mesmo assim esse FAT32 ele é antigo. Só que eu quero que você lembre, ele é antigo, mas ele ainda é usado, tá? Eu não estou dizendo que ele está em desuso, eu estou dizendo que ele é antigo. Tá? Ele foi lançado já há bastante tempo. Depois veio o NTFS, que é mais moderno. O NTFS tem vantagens em relação ao FAT32, mas o FAT32 ainda é utilizado. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, quando você tem, gente, só para você entender um pouco melhor o que eu estou falando e a importância disso aqui, é importante para a prova, porque vai cair, mas é importante também no dia a dia você entender um pouquinho. Imagine, você tem um pendrive. Você sabe o funcionamento de um pendrive. O pendrive, ele é uma memória que você salva os arquivos e leva. E quando você salva arquivos aqui no pendrive, ele tem que estar estruturado, né? É uma memória que tem que estar estruturada. Quem estrutura esse pendrive para receber esses arquivos é o sistema de arquivo. E no caso aqui, imagine, por exemplo, que o sistema de arquivo que estruturou esse pendrive é o FAT32. Então o FAT32 foi utilizado aqui, ele estruturou todo o pendrive, é como se ele tivesse feito aqui, ó, uma organização de espaços, gerenciar mesmo a estrutura do pendrive, e aí você salvou os arquivos aí no pendrive. Veja, cada sistema operacional gerencia discos, gerencia memória de forma diferente. Cada um tem a sua forma de gerenciar. Esses arquivos que eu salvei no pendrive, eles são entendidos pelo sistema operacional Windows. Mas se você pegar esse mesmo pendrive e colocar em um outro computador que não seja o Windows, vamos supor que você colocou isso aí
em um MacBook da Apple? Pode ser que quando você colocar esse pendrive e pedir para ver o que tem dentro do pendrive, não apareça nada. Por quê? Porque cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivo. O Linux tem o seu sistema de arquivo, o sistema da Apple, o Mac OS X, tem o seu sistema de arquivo, o Windows tem o seu. Então, cada um tendo a sua forma de organizar os arquivos, pode ser que você coloque esse pendrive em um computador e não apareça nada. E você acha que não tenha nada no pendrive. Aí você chega no seu computador, aparece. Aí você bota um outro computador, não aparece. Por quê? Pode ter certeza que é o sistema de arquivo que está sendo utilizado. Daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes, tá? Então, o sistema de arquivo do Windows FAT32, mais antigo, ainda está em uso. Ele é muito usado em discos de menor capacidade, como pendrive, cartão de memória. Ele não é usado mais em HDs, porque HD tem um espaço muito grande e ele não trabalha bem com espaços grandes, daqui a pouco você vai entender. E o NTFS, ele é o padrão atual, mas os dois ainda são utilizados, tá? Os dois ainda são utilizados pelo Windows para fazer esse gerenciamento dos nossos discos, das nossas memórias, beleza? Vamos aqui para a tela só para eu fazer uma comparação. Então aqui eu coloquei o conceito de sistema de arquivo para vocês como forma de leitura, né? O sistema de arquivos é a maneira pela qual os arquivos são organizados e armazenados em um dispositivo de armazenamento, como disco rígido, unidade de memória flash. Quando falo unidade de memória flash é o pendrive, cartão de memória, enfim. Tá? É ele que é responsável por gerenciar a estrutura, permitir acesso aos arquivos, manipulação, nome de arquivo, né? Quando você vai colocar um nome no arquivo, às vezes ele não aceita o nome que você colocou. Tudo isso é o sistema de arquivo que comanda, ele governa a estrutura do disco para o armazenamento desses arquivos. E fazendo uma comparação rápida entre os dois aqui, deixa eu subir aqui da tela, eu coloquei essa tabela para fazer a comparação. Como eu falei, o FAT32 ainda é usado, mas ele está, né? Ele já é antigo, ele ainda está sendo usado para discos de menor capacidade. Então, eu coloquei aqui, ó, bom para dispositivos pequenos. Ele só tem uma vantagem em relação ao NTFS. Ele é um pouco mais rápido, ele não é tão pesado na hora de salvar arquivos. Para dispositivos pequenos ele é ótimo, mas para dispositivos grandes não. Ó. Grande é NTFS. Por quê? Porque o NTFS permite arquivos maiores. Olha o tamanho de um arquivo. Ó. Tamanho de um arquivo que é permitido pelo NTFS. 16 terabytes. E aqui 4 gigabytes. Quem não tem essa noção ainda, que não estudou essa parte básica, quando a gente fala de gigabyte, só para você ver a diferença. Ó, 4 gigabytes. Isso aqui... a gente está falando de aproximadamente 4 bilhões de bytes. Então você pode ter um arquivo de até 4 gigabytes, que quer dizer aproximadamente 4 bilhões de bytes o tamanho do arquivo, tá? Quando eu falo 16 terabytes, eu estou falando 16 trilhões de bytes. Olha a diferença. 16 terabytes, 16 trilhões de bytes. Trilhões de bytes. Então, olha o tamanho do arquivo. Isso aqui já é uma diferença. Uma vez mesmo aconteceu comigo e eu gosto de dar esse exemplo para você não esquecer. Uma vez eu criei um vídeo, né, eu criei uma animação em vídeo e fui salvar no pendrive para apresentar em uma escola presencial aqui em Brasília, uma escola para concurso. Aí salvei a apresentação, criei a apresentação, né, fiz toda a edição de vídeo e quando eu fui salvar no pendrive ele não deixou. Ele não deixou salvar no pendrive, por quê? Porque o vídeo tinha ficado muito grande, o tamanho do arquivo estava muito grande e quando eu fui salvar no pendrive, o meu pendrive não aceitou. Apareceu uma mensagem que aquele tamanho de arquivo não aceitava. Logo na minha mente, claro, eu conheço sobre isso, eu vi que o pendrive estava trabalhando com o sistema de arquivo FAT32, que só aceitava 4 GB de tamanho. E o arquivo do vídeo era muito maior. O que eu tive que fazer? Eu tive que mandar formatar o pendrive, porque quando você manda formatar o pendrive, ele pergunta qual sistema de arquivo você quer usar na hora da formatação do pendrive. Aí eu falei, ó, quero NTFS. Aí coloquei, formatei o pendrive em NTFS
E aí ele ficou preparado para receber arquivos maiores. Aí eu salvei o arquivo e ficou tudo beleza. Por isso que é importante a gente saber sobre isso, tá? O tamanho do disco também, como eu falei, o FAT32 ele é bom para dispositivos pequenos, né? Por quê? Porque o FAT32, ó, ele só aceita, ó, partições de no máximo 2 terabytes. Então vamos supor que você tem um HD de, vamos dizer assim, um HD de 8 terabytes. Né? Se você tem um HD de 8 terabytes, o FAT32 não vai gerenciar muito bem esse HD. A não ser que você consiga pegar esse HD e partir ele em 4 para trabalhar 2 terabytes aqui, 2 terabytes aqui, 2 terabytes aqui, que é o que a gente chama de partições. Só que não é muito legal fazer isso, já que o NTFS trabalha com partições de até 16, melhor utilizar o NTFS do que ficar se preocupando, né, com o FAT32 aqui, beleza? Então o que eu quero que você entenda é que o FAT32 ele é recomendado para memórias de menor capacidade, tá? Memórias de menor capacidade, beleza? Eu até não, você não precisa decorar, ó. O que você precisa decorar aqui de tamanhos? Esse precisa e esse, tá? Tamanho de volume máximo, não, né? Porque isso aí vai variar muito de prova para prova. Você vai lembrar esses aqui que eu marquei, tá? Tem que lembrar isso aqui também de segurança, ó. O FAT32 nele não tem um suporte avançado de segurança. O NTFS ele traz essa segurança a partir desse FS aqui, ó, que quer dizer criptografia. Você consegue aqui trabalhar com criptografia de arquivos, né? Fazer criptografia, embaralhamento de arquivos, proteger esse arquivo contra cópias não autorizadas. O FAT32 não trabalha com criptografia. Aqui tem permissões de arquivo. O que é permissão de arquivo? Quando eu estou trabalhando com arquivos, eu posso falar, ó, esse usuário pode ter acesso à leitura desse arquivo, mas não pode modificar. Esse usuário aqui pode ler e modificar. Esse usuário não pode excluir o arquivo. Né? Isso são permissões de arquivo, que eu trabalho muito bem no NTFS. No FAT32, você não tem isso em questão do sistema operacional, em usuários que estão ali dentro do sistema. Você tem isso, você pode até ter permissões de arquivo de rede de computador para computador dentro da rede. Tipo, eu quero que esse arquivo só seja acessado por quem é desse computador, mas quando vir de outro computador não acessa. Quando é ambiente de rede, o FAT32 trabalha com permissões de arquivo, mas quando não é ambiente de rede, é um ambiente local, ele não trabalha muito bem com isso. Então é uma vantagem do NTFS, tá? E outra vantagem que eu coloquei aqui, que também já caiu em prova, é essa vantagem aqui, ó. Aqui possui journaling e aqui não possui journaling. O que é journaling? É tolerância a falhas. Vocês já ouviram falar em arquivos corrompidos? Às vezes você está mandando salvar um arquivo, e aí acaba a energia. E aí esse arquivo muitas vezes fica corrompido, porque ele estava sendo copiado e por algum motivo acabou a energia na hora da cópia. Isso no NTFS é tranquilo, porque ele trabalha com esse recurso chamado de journaling. E esse journaling ele grava pedaços daquilo que está sendo gravado para depois ele poder recuperar. No caso do FAT32, ele não tem journaling, então ele não é tolerante a esse tipo de falha. Então, logo aqui, você percebe que o FAT32, ele é antigo, está em uso, mas ele tem uma série de desvantagens em relação ao NTFS. Como eu falei para vocês, o sistema de arquivo ele governa a forma como você salva os arquivos no computador, inclusive influenciando no nome do arquivo. Quando a gente fala de Windows, o Windows ele aceita arquivos de até 260 caracteres em seus nomes. Quando fala 260 caracteres, é o nome do arquivo, tá? O nome do arquivo. Nome pode ter até 260 caracteres. Só que aí eu não quero que você entre em polêmica, muitos alunos me mandam e-mail perguntando isso, eu quero que você lembre 260 caracteres. Porém, em algumas provas, ele pode colocar 255, tá? E aí eu vou te falar o porquê. Porque realmente, quando você fala 260 caracteres e você vai na documentação do Windows, lá ele fala que são 260 caracteres com o caminho do arquivo. O que é o caminho do arquivo? É isso aqui, ó.
C dois pontos, o arquivo está no disco rígido, ó, C dois pontos, barra invertida, informática, barra invertida, ó, barra invertida, apostila. Apostila, e aí aqui dentro vai ter aqui windows.pdf. Quando ele fala 260 caracteres, é esse caminho todo que você está vendo ali em cima. Ó. Esse caminho todo a gente tem que ter, no máximo, 260 caracteres. Esse caminho todo, contando tudo ali. Todos aqueles caracteres que você está vendo. E o nome, esse nome aqui, ó, esse nome até 255, mas o caminho todo até 260. Tanto que, dependendo do tamanho do caminho, quanto mais pastas, né? Se você tiver ali C2 ponto, barra informática, barra apostila, barra PDF, barra não sei o que, o nome do arquivo vai ser menor ainda. Quando eu falo 255, é até 255. Mas eu estou colocando aqui 260 caracteres, porque é o mais comum de a gente encontrar. Mas se ele falar 255, pode ser realmente que a questão esteja verdadeira. Então é um jogo de cintura, eu estou te passando as duas informações. O tamanho do arquivo até 255 e o caminho todo 260. Se a prova falar, ó, nomes de arquivos pode ter no máximo 260 caracteres, beleza, marca verdadeiro, certo? Se falar 255, avalie a questão, avalie. Pode ser que a questão esteja verdadeira. Tem que tomar cuidado. Daqui a pouco eu vou fazer algumas questões para você ver como é que pode cair. E aqui eu coloquei também o seguinte, já que eu estou falando de arquivos também, daqui a pouco eu vou falar para vocês quais caracteres são permitidos e proibidos. Isso aí também costuma cair. Mas eu vou deixar quando eu for fazer a questão para passar para vocês. Veja, ó, suporte à autenticação biométrica. Você sabe que quando você vai entrar no sistema operacional, você vai ligou o computador, né? Ligou o computador passa por um processo de inicialização. Essa inicialização a gente chama de processo de boot, né? Processo de inicialização. E aí ele chega naquela tela de login. Login ou logon. Logon ou login. Né? E aí a gente tem que colocar o nosso login e senha lá, que é a nossa identificação de usuário, para o sistema saber quem é que está usando o sistema operacional. Né? Então, quando você coloca o seu login, o sistema identifica que tipo de usuário você é. Se você é um usuário que pode fazer muita coisa, se você é um usuário limitado. Quando você é um usuário, a gente chama de usuário padrão no Windows. Usuário padrão é aquele que não pode instalar programa, não pode remover programa, né? Ele vai te identificar pelo login e pela senha. Se você for um administrador, aí você já pode instalar programa. Se você estiver usando essa conta, você pode remover programa. Você tem todos os poderes dentro do sistema. Mas tem uma identificação. Hoje, o Windows, né, a partir aí das versões mais novas, ele permite também a autenticação biométrica. O que é a autenticação biométrica? Reconhecimento facial, você pode usar digital, palma da mão. Ele faz o reconhecimento através da biometria e te faz logar nesse sistema. Por isso que é chamado de autenticação biométrica. E essa autenticação biométrica, gente, ela tem um nome na hora da prova. Esse recurso, a Microsoft chama de Windows Hello, tá? Falou na prova Windows Hello, quer dizer suporte à autenticação biométrica, tá bom? Beleza, mas vamos para cá. Já falamos do sistema de arquivos, vamos ver como isso cai na prova. Vamos lá. A forma de organização, ó, a forma de organização dos dados no disco rígido, ou seja, no HD, é chamada de sistema de arquivo. Como, por exemplo, o NTFS e o FAT32, que são sistemas de arquivos usados no Windows. Caso o sistema de arquivo referido seja o NTFS, o sistema estará corrompido quando a máquina for reiniciada. Errado. Se eu tenho o NTFS, ele tem tolerância à falha. Sem querer reiniciou o computador. Ele está protegido com o sistema de journaling. Certo? Beleza? Então, esse item fica errado. A composição de um nome de um arquivo deve ter no máximo 255 caracteres. Professor, até aí tudo bem, né? Sim, até aqui tudo bem. Como eu falei para vocês têm que ter um jogo de cintura para analisar a questão.
seguido com uma terminação que identifica o tipo de arquivo, como, por exemplo, doc, que são as extensões de arquivo, precedido de um ponto final, ou então 2 pontos. Então, ele está falando que antes do nome do arquivo, você vai ter esses 2 pontos. Pode ter uma barra, pode ter um sinal de maior e pode ter um sinal de menor. O que essa questão queria? Ela não queria discutir, gerar recursos, porque se ela coloca só 255 caracteres, algumas pessoas vão dizer que beleza. Algumas pessoas vão dizer, não, no manual do Windows é 260. Então essa questão ia ser muito debatida. Por isso, o CESP, o SEBRASP, ele não vai entrar em polêmica, ele não vai colocar isso na prova, né? Ele vai botar lá até 260 caracteres e vai fugir disso. Por isso que eu estou falando, não se preocupe com isso, tenha jogo de cintura. Então, como o SEBRASP ele não queria causar polêmica, ele colocou outras informações que fazem a questão ficar errada. Ele não deixou só o 255 caracteres. Ele colocou aqui, ó, barra, maior, menor. Por quê? Porque esses que ele colocou aqui, ó, nenhum pode ser usado em nome de arquivo no Windows. Existem caracteres proibidos que eu quero que você anote aí. Caracteres proibidos. E quais são os caracteres proibidos no Windows? Ó? Barra, contrabarra. Ei, que contrabarra é essa, hein? Vamos lá. Barra, contrabarra, asterisco, interrogação, sinal do menor, do maior. Por isso que a questão está errada, ó, por causa desses caracteres que eu já coloquei aqui. Pipe, que é uma barra em pé. 2 pontos também não pode, porque o 2 pontos é usado para representação de unidades. C2 pontos, A2 pontos, o C2 pontos é o disco rígido. Quando você coloca um pendrive, é uma letra que representa o pendrive também. E tem o 2 pontos lá. As barras, porque as barras são usadas no Windows também para representar um diretório aberto, uma pasta aberta. Asterisco, interrogação, é utilizado como caracteres de pesquisa, ele não usa aí também no nome do arquivo. Mais para frente você pode ver isso também. E também está faltando as aspas, ó. Aspa também não pode. Então todos esses caracteres que eu coloquei aqui, ó, são proibidos. E aí, isso que deixa a questão errada, não é o fato de colocar 255 caracteres. Por isso que eu estou pedindo para você tomar cuidado. Pode ser que tenha provas que falam 255 caracteres mesmo, porque o nome do arquivo é 255, o caminho todo é 260. Mas pode ser que ele também coloque nomes de arquivos, pode ter no máximo 260 caracteres, para não gerar nenhum tipo de discussão, para não gerar nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de polêmica. Então, tenha jogo de cintura. Eu te passei 2 informações que pode realmente identificar se a banca está querendo pregar uma peça ou não. Como opção de entrada aos dispositivos do usuário, como opção de login, logon, o Windows Hello permite a conexão por meio de reconhecimento facial ou até mesmo impressão digital, questão correta, lembrando que aqui ele está falando do recurso de autenticação biométrica chamada de Windows Hello. Então, espero que tenham compreendido esse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente conheceu aí o conceito de sistema operacional Windows e algumas características relevantes sobre esse sistema operacional da Microsoft que costumam estar presentes em provas. Daqui a pouco a gente volta para saber mais.